Fala, Xandão, tudo bem? Vamos lá. Vocês da imprensa e da mídia, influenciadores, têm que entender que, a partir do Android 7, não se pode medir bateria com uma semana de uso. Por quê? Porque ele tem o Doze on the Go e outras coisas. O 660, ele também tem uma coisa nova. Vocês estão com 660, não 630. Só para entender bem a diferença entre 630 e 660. O 630 é a evolução do 625 e 626. 625 e 626 é a mesma coisa, só tem overclock, basicamente. Mas o 630 é a evolução deles. Então tem uma arquitetura nova que é mais econômica em energia e performa mais em gráficos principalmente, porque ele tem uma placa de vídeo nova. E vai herdar uma série de coisas que tinha na série 800, como o Hexacon, como o SP Spectra. Então ele tem outras coisas legais. A placa de vídeo dá um aumento de 30% em jogos. Então jogos no 630 vão ser animais, muito mais animais que era no 625, 626. E ele vai gastar menos bateria. Então o 630 é o cara que vai te dar mais performance para jogo, tá? 30% a mais do que você tinha no 625, 626, e vai te dar mais economia de bateria do que você tinha antes para tudo. O 660 é outro bicho, que é o que a gente mandou para vocês. O 660, ele tem a arquitetura Big Little, como tem no 630 também. O Big Little são os 4 núcleos grandes e 4 núcleos pequenos, né? Como é que a gente fala grandes e pequenos? Na verdade, quer dizer que 4 núcleos potentes, 4 núcleos mais fracos. Os 4 potentes são ativados quando você pede para a potência do produto. Os 4 mais fraquinhos ou menores, eles são ativados quando você está usando coisas normais no dia a dia, tá bom? No caso do 630, esses núcleos vêm da arquitetura ARM, esses núcleos são, digamos assim, irmãos, um está overclockado, o outro está downclockado, a gente pode dizer assim. Tá? É por isso que tem essa economia, essa eficiência energética na hora dele escolher. O 660 muda isso. Os 4 núcleos que estão downclockados, olha que difícil de falar, com downclock, ou que estão funcionando mais baixo, esses núcleos, eles vêm do 630, que é a nova arquitetura que nem eu falei agora. Agora, os 4 núcleos do Big, né? Os 4 núcleos que são mais potentes, eles são núcleos Cryo, que vêm da série 800. Então, no 660, quando você está usando ele pedindo mais potência, ele vai te entregar a potência de um série 800, cara. De um 821, por exemplo. Muito próximo. 820, 821, tá? Então, na hora que você muda para pedir mais dele, pedir mais processamento, pedir mais potência, jogo ou algum aplicativo que vai pedir muito mais processamento, cara, ele vai se comportar como um série 800. Agora, quando você está nas coisas corriqueiras do dia a dia, ele vai lá para baixo e ele pega os núcleos que tem no 630, que são os núcleos que estão lá embaixo do 630, que são mais econômicos que o 625, 625, 626, tá? Então ele vive nos dois mundos, esse processador. Esse processador é animal, né? Então ele tem o mundo ARM e o mundo Cryo, né? Que é uma CPU customizada da Qualcomm, cara. Então é muito louco. O que acontece? Android 7, como eu disse, a partir do Android 7 você tem o Doze on the Go e ele aprende os hábitos com o usuário para entender quando que ele deve desligar coisas e ligar coisas. A mesma coisa para o 630 e o 660, principalmente o 660. Enquanto ele não aprender junto com o Android e junto com você, porque ele também tem um aprendizado dele, enquanto ele não aprender os seus hábitos, quando ele deve usar um processador para quê? Quando que ele deve mudar do Big para o Little? No começo, ele vai usar muito mais o Big do que o Little, porque ele não sabe o que você está pedindo no começo, ele vai aprender com você. Esse processo demora mais ou menos de 15 a 20 dias para ele aprender completamente. Então é normal que na primeira semana você sinta ele gastando muita bateria. E depois da primeira semana você sinta ele gastando menos. E depois da segunda semana você sinta ele gastando menos ainda. Porque ele vai aprendendo com você. Tá? Acho que isso é essencial nesse processo, inclusive para explicar para as pessoas. Explicar o Doze on the Go do Android e explicar que os processadores da Qualcomm, na nova série 630 e 660, eles têm esse processo de aprendizado para otimizar o uso e dá sim, quando você precisa, toda a performance de um série 800 no 660 e dá sim o melhor custo-benefício de bateria no 630, se é isso que você quer. Então, se você quer um produto que vai entregar uma performance ótima, que está melhor do que o 625 e o 626, e você quer jogar jogos um pouco melhor do que você jogava antes,
você vai para o 630, você não precisa do 660. Agora, se você quer uma performance em jogos, em aplicativos de uma série 800, mas economia de um 626, 625, até mais, né, porque ele tem os núcleos do Little do 630, aí você vai para o 660. Então, o 660, ele vai entregar o melhor dos dois mundos. É óbvio que, quando você vai pedir mais no 660, como ele muda para os núcleos Cryo, os núcleos Cryo são gastões. Tá? Então ele vai gastar mais, obviamente, mas ele vai te dar uma performance também que só tem em série 800, tá? Então o que você tem que entender agora é assim: primeiro, esperar, usar mais para tirar a conclusão. Segundo, se você não transformar ele no seu produto principal logo de cara, ele tem que ser o seu produto principal com os chips que você usa e tudo mais, ele nunca vai aprender. E vai demorar muito mais para ele aprender, na verdade. E aí é um processo mais longo, você vai ficar com a impressão errada do produto, tá? O Becker teve a mesma situação que você, veio falar a mesma coisa para mim. Eu falei: Becker, transforma ele no produto principal, no seu telefone principal, e me diz daqui a uma semana. Ele voltou uma semana depois e falou: Meu, mudou completamente a performance de bateria. Eu falei: Exatamente. Então agora você aprendeu uma coisa nova. E eu acho que você também, Xandosh, agora você aprendeu uma coisa nova, que todas essas coisas que eu falei as pessoas desconhecem, e pode gerar uma impressão errada, tá? Então o que eu recomendo agora é você usar ele como seu principal, tá? Porque também tem outra coisa, né? Você acabou de instalar um monte de app, às vezes você lembra de instalar um app ou outro para testar uma coisa, tá testando mais do que você testaria normalmente, do que o seu telefone comum, e você sai de um telefone comum que já está todo otimizado já com Android, o processador já aprendeu com você, o sistema já aprendeu com você para um sistema novo e você tem um choque. Isso é normal. Tá? Se você saiu do Zenfone 3.1, então, nossa, o choque é brutal porque aí tem muito mais bateria. Mas precisa desse tempo para ele aprender, tá bom? É isso. Entendido? Ficou claro? Fiz um mini podcast, hein, cara? Oi, Marcelo, eu vou te responder de uma forma breve. Sabe que as diferenças entre o 630 e o 660, eu até já tinha capturado, enfim, lá no preview, até mesmo no vídeo com o Rudy outro dia, enfim, isso foi, eu estava bem compreendido. Agora, eu absolutamente ignorava essa história da adaptação, do aprendizado. Confesso para você que eu devo ter faltado nessa aula, cabulei essa aula, eu não sabia nada sobre isso, então foi super rico, rica a informação que você me passou. Eu vou realmente seguir usando, e eu já estou usando ele como meu telefone principal desde sexta-feira. Então eu estou aí já pelo terceiro dia, mais ou menos, que eu estou usando ele de forma contínua. Então vou tocar em frente, vou seguir, e provavelmente vai acontecer isso que você falou, tá? Te agradeço super a explicação, e olha, estou quase que usando esse teu áudio como um podcast mesmo, hein? Posso? Brigadão, viu? Um abraço. Cara, pode usar o áudio à vontade. Eu prefiro fazer em áudio, que é mais rápido do que eu digitar, porque eu converso com muita gente ao mesmo tempo, toda hora. Fica à vontade para usar meu, o que tá aí é real, tá? Você vai sentir uma diferença muito grande, né? A primeira semana você vai sentir ele gastando muito. Aí no final da primeira semana, começo da segunda, você já vai sentir ele bem melhor. Por que ele precisa de mais tempo, né? Por que ele precisa aí de 2 a 3 semanas para você entender ele na real? Porque ele precisa de pelo menos de 2 semanas inteiras para entender o que é um final de semana, onde também muda o seu comportamento. Né? O comportamento que você tem com o smartphone junto com você no uso, no final de semana é diferente do que durante a semana. Então ele precisa de 2 semanas completas, né? 14, 15 dias completos, completar os 15 dias para ele entender o que é um final de semana. E é aí que começa a performar bem pra caramba, né? E você tem que usar ele como principal. E lembrando sempre que, cara, você está só 3 dias, 4 dias, é a época que você mais está instalando coisa, baixando coisa, testando coisa que normalmente você não faz. Está usando a câmera mais do que devia, que normalmente você não faz. Então, é óbvio que vai gastar mais, porque ele não entendeu ainda o seu padrão de uso, ele vai sempre usar os núcleos Cryo para jogar lá em cima a performance e você ter a melhor performance possível. Isso é normal. E o Cryo, ele gasta como um Série 800, cara. Isso não tem segredo. Quando ele não está usando o Cryo, é que ele vai lá para baixo, e aí ele vai se comportar como um 630, que é melhor que o 625, 626. É isso que tem que entender. E esse lance do Android, isso é uma coisa que acontece com o Android 7, cara. Porque o Android 6, ele tinha o 12, mas não era o 12 on the go, é completamente diferente. E o Google vem evoluindo muito, cara, nessa parte de autonomia de bateria e desempenho de bateria. Ele dá um banho aí em qualquer outro sistema operacional que a gente conhece, porque, meu, realmente eles investiram muito nisso, de como que o sistema entende que ele tem que trabalhar. E principalmente o 12 on the go,
quando ele está numa arquitetura Qualcomm, e ele tá ele sabe que é um processador que tem o Big Little, nossa, ele gerencia isso de uma maneira fantástica, mas você precisa dar tempo para ele para aprender, tá?